pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edna Teles e hoje eu vou trazer para vocês a equação do segundo grau, só que da forma incompleta. E aí, a equação nós podemos resolver por duas formas, ou pela fórmula de Bhaskara ou pela forma simplificada. Essa daqui é a forma que nós vamos resolver, tá? Vocês vão observar assim, quem já conhece a fórmula de Bhaskara, você vai, quando fizer lá as comparações, vocês vão dizer assim, nossa, como é mais fácil, porque eu não aprendi isso antes. E aí a gente vai aprender hoje, certo? Então aqui, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê uma equação antes de resolvê-la, a gente olha quais são os coeficientes. E aí aqui, o que são coeficientes? São as letrinhas, a letrinha A, letrinha B e letrinha C. Eles são os números que a gente tem na equação, além do x. Então, a gente olha aqui, sempre o x tem, a equação, no caso, tem o x quadrado, o x e um número sozinho, quando ela é completa. Quando ela é incompleta, ela está faltando algum deles. E a gente vai olhar aqui, ó, sempre o x quadrado, grudadinho com ele, ou na frente dele, antes dele, tem a letrinha A. Então, aqui, o número que está antes do x quadrado é o A. Quando não tem número nenhum, esse A vale 1. Por quê? A gente pensa assim, x quadrado, quando eu olho um x aqui, x quadrado, eu preciso dizer que esse x é 1x ao quadrado? Não, eu só vejo um x quadrado, eu não preciso vir aqui e escrever assim, aí é 1x quadrado. Não, então a gente não usa o x para quando é 1, tá? Mas se eu tivesse assim, 2x quadrado, se eu colocasse assim, só o x quadrado, eu teria como saber que é 2? Não, eu só vejo 1. Então, por isso, o 1 não precisa ir a partir dele, aí sim precisa demonstrar, tá? Então, aqui, ó, o A é o número que está antes do x, o A é 1. O B sempre vai ser o número que está antes do x sozinho, só um xzinho sem expoente, né? Que o expoente é 1. Aqui eu não tenho esse x sozinho. Então, quando eu não tenho, ele é 0. E o C, ele é o termo independente, ele está sempre sozinho, ele não é acompanhado de x. E aí eu olho aqui, qual é o número que está sozinho? É o menos 64. Não posso esquecer do meu sinalzinho, tá? Porque na hora que eu for resolver realmente a equação, e às vezes eu preciso usar, né, esse número, principalmente quando eu uso Bhaskara. E aí, tá bom. Já fiz isso daqui, já achei os meus coeficientes, e quando eu encontrei esses coeficientes, eu descobri que o coeficiente B é 0. Então, ele veio apenas com o coeficiente A e com o coeficiente C. Quando eu tenho B igual a 0, e só quando eu tenho B igual a 0, eu consigo fazer essa resolução dessa forma, tá? Eu vou apagar aqui para não me atrapalhar, e para mostrar melhor para vocês. Então, aqui, ó, peguei e já sei que os coeficientes está me faltando 1. 1 é igual a 0, então eu posso resolver. Então, aqui eu venho na minha equação e eu faço o quê? Eu vou tentar resolver ela da forma que eu resolvo a equação do primeiro grau, passando tudo que for número para o outro lado da igualdade. E aí, como que eu faço isso, professora? Calma, vamos lá. Pega a visão aqui comigo, ó. Eu coloco aqui x quadrado e lá da igualdade, ó. O que que acontece? Eu tenho 64, eu vou passar ele lá para o outro lado da igualdade. Quando eu troco ele de lado, o que que acontece? Eu troco a operação. Aqui é uma subtração, ele vai para lá como? Ele vai para lá a adição. Então, ele foi para lá 64. E aí, eu preciso pôr sinal? Não. Ele vai positivo, né? Seria a operação inversa. E agora, eu faço o quê? Ó? Eu tenho que deixar o x sozinho para eu ter resolvido essa equação. E aí, eu faço o quê? Ó? Já está tudo lá, 64. Aqui eu tenho uma potenciação. É um expoente, né? Uma potência. Quando eu troco de lado de igualdade, eu troco também a operação. Se aqui a minha operação era potência, o inverso da potência é raiz. Então, eu mando ele lá para o outro lado em forma de raiz. Esse 2, ele vem aqui em cima, ó, raiz quadrada, mas a gente não precisa colocar.
Porque toda raiz que não aparece o índice, ela é quadrada. E a partir dela, aí sim tem que pôr o índice para a gente saber se é cúbica, quarta e etc. Tá? Que eu não preciso colocar. E eu resolvo essa raiz. E aí, o que acontece? Qual é a raiz quadrada de 64? Raiz quadrada é que número que multiplicado por ele mesmo dá 64. É o 8, porque 8 vezes 8, 64. Só que quando eu chego nesse momento, eu preciso lembrar que essa equação é do segundo grau. Quando ela é do segundo, ela tem que ter dois valores para x. Um para mais e um para menos. E o que aconteceu aqui? Eu vou desmembrar então, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. X é igual mais 8, aí eu não preciso colocar, ou x é igual a menos 8, porque a equação é do segundo grau e quando ela é do segundo grau, eu preciso ter duas raízes. Então, a gente vai chamar esse aqui de x1 e esse aqui de x2, tá? O conjunto de solução dessa equação, a gente sempre coloca em ordem crescente. Então, menos 8, que é menor, e depois o 8. Toda vez que tivermos aqui o b igual a zero, as raízes da equação vão ser duas iguais com sinais trocados, tá? São dois números iguais com sinais trocados. Toda vez tem o b, você já sabe que tem que dar dois resultados iguais e com sinais invertidos, tá bom? Nós vamos resolver nessa daqui, ó, a gente observa que ela também é incompleta. Se ela é incompleta e ela tá faltando o quê? O b também, eu também já sei que tem que dar dois números iguais com sinais trocados. E aí a gente começa a resolver ele também. Vamos passar um tracinho aqui para, né, separar. E eu começo tudo de novo. Eu começo olhando quem é o meu A, meu coeficiente A, meu B e meu C, para eu ver se realmente está faltando um coeficiente. Então, eu olho aqui. O A é sempre o número que está antes do x quadrado. Então, quem está antes do meu x quadrado? É menos 3. Menos sempre acompanha, tá? O sinal. Se o número é negativo, vem tudo junto. O meu B é o número que está antes do x. Quem é o número que está antes do x? Eu não tenho um número com x aí. Quando eu não tenho, ele é zero. E o meu C é meu termo independente, é o número que está sozinho. O número que está sozinho não está acompanhado de x, é o 27. Então, eu encontrei os meus três coeficientes, sendo que o meu coeficiente B é zero. Quando eu tenho meu coeficiente B igual a zero, eu já sei que vão dar dois resultados iguais com sinais trocados. A gente só vai conferir para ver se é verdade, tá? E aí eu começo a resolver essa equação como se ela fosse uma equação do primeiro grau. Ou seja, da mesma forma que a gente vai passando os números para o outro lado da igualdade, a diferença é que a gente tem que passar o expoente também. Tá? E como é que faz isso daí, professora? Simples. Simples assim, ó. Primeiro eu faço o quê? Ó? Menos 3x quadrado é igual ao quê? Eu vou passar primeiro o 27, que ele está somando. Então, ele é mais, né? Uma soma, ele passa para lá uma subtração. Ele passa para lá negativo. Menos 27. E aí, agora, eu ainda não tenho um x sozinho. Eu tenho que tirar tudo que está desse lado e mandar para o outro lado. Quando eu tenho um número grudadinho com a letra, eu tenho um pontinho aqui que eu não preciso colocar, que é o quê? Esse pontinho é de multiplicação. Ele está dizendo assim, ó, aqui é 3 vezes x quadrado. Se ele é vezes, eu mudo. Vejam bem, isso daqui é uma pegadinha muito grande que muita pessoa erra. Muitas pessoas, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui a multiplicação. Quando eu mudo de lado de igualdade, o que acontece? Quando eu faço essa mudança, eu mudo a operação. Então, aqui ele é multiplicação, ele passa o quê? Divisão. Só que o que acontece? Ele não muda o sinal. Ele vai exatamente igual ele é. Porque as pessoas confundem demais isso. É assim, mudei de lado, era positivo, fica negativo. Não é isso, tá?
Quando a gente muda de lado, nós mudamos a operação. E se o sinal desse número é negativo, ele vai junto, que é o que aconteceu aqui, ó. Foi menos 3. Nunca mais errem isso daqui, certo? E aí a gente faz o quê? Resolve o que dá para resolver, que é o quê? 27 dividido por 3 é quanto? É 9. Resultado 9. E aí aconteceu o quê? De novo, mais uma regrinha que se erra demais, ó. É divisão. Divisão nós fazemos o quê? Regra de sinais, ó. Menos com menos é o quê? Mais. Então, não pode esquecer isso também. Divisão e multiplicação, regra de sinais. Só. Adição e subtração, não. E aí, tá bom. Cheguei nisso daqui. Ainda não achei x. Eu tenho que tirar o 2 que está aqui e mandar ele para o outro lado. Só que ele está aqui como? Como potência. Ele vai para o outro lado com a operação inversa. Qual é a inversa da potência? A raiz quadrada. Olha que chique. Então, aqui temos aqui, ó. Então, aqui eu tenho 9, aí eu vou tirar essa criança daqui para o outro lado e vou fazer o quê? Ele vai como raiz. E aí, qual é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3. Só que como nós estamos falando de uma equação do segundo grau, nós sabemos que tem que ter duas raízes. Então, aqui eu vou ter que fazer assim, ó, mais ou menos raiz de 3. E para eu achar esse mais ou menos raiz de 3, eu vou fazer assim, ó, que x1 é igual mais 3. Eu vou fazer por esse mais 3, não preciso colocar. Ou x2 é igual a menos 3, ó. Menos 3. Encontrei o quê? Conjunto de solução aqui, ó. Meu conjunto de solução é menos 3 e 3. Ou seja, para satisfazer essa equação, ou seja, igual a ela a zero, se eu substituir o x por menos 3, vai me dar o resultado zero. Se eu substituir por 3, também vai me dar o resultado zero, tá? Essas duas equações, elas foram para que vocês, né, conseguissem assimilar mais ou menos. Espero muito que eu tenha conseguido, né, levar até vocês um pouquinho mais de conhecimento. Mas a gente vai fazer agora a outra equação. A outra equação incompleta, quando ela falta a letrinha C, tá bom? Então, vamos para a próxima parte. Então, agora nós vamos resolver aqui, ó, uma outra equação incompleta, só que de uma forma um pouquinho diferente. Essa daqui, o que a gente observa aqui, ó? Primeira coisa que a gente faz sempre é o quê? Achar os coeficientes, gente. Quais são os coeficientes dessa equação? Então, é assim, ó, o Azinho, o A, que é o primeiro coeficiente, ele é sempre o número que está antes do x quadrado. Que número é esse? Quando a gente não tem, é 1. Então, o A aqui é igual a 1. O meu B é sempre o número que está antes do x. Quem é que está antes do x? É menos 5. E o meu C é o número que está sozinho, que a gente chama de termo independente. Quem é? Ué, não tenho. E agora? Quando não tem, é 0. E aí, o que nós descobrimos? Que nós temos o coeficiente C igual a 0 e acabamos de descobrir também que nós temos uma equação incompleta. Quando temos incompleta, podemos resolver sem Bhaskara. Olha que maravilha! Então, aqui tem uma outra técnica da matemática que vocês podem fazer para resolver sem usar Bhaskara. E aqui, a gente faz o quê? A gente primeiro observa que nós temos fatores comuns. Fatores comuns é quando eles aparecem mais de uma vez, né? O que é comum nessa equação? Ó, o x. E os fatores comuns, a gente vai pôr eles em evidência. Essa conta a gente faz por um negócio que se chama fatoração por evidência, que é o quê? O que tenho em comum, eu vou deixar aqui fora, ó. O x, eu vou multiplicar por tudo isso aí, ó. Vamos lá, vou fatorar esse número. A gente vai pôr na cabeça isso aqui, ó. A gente vai fazer uma perguntinha para o x, tá? Esse xzinho aqui, eu vou perguntar para ele. Vou perguntar assim, ó. Para eu voltar nessa equação, o que eu faço, x? Aí eu pergunto, x vezes quanto dá x ao quadrado?
Aí eu própria respondo. X vezes x dá x ao quadrado. Então, a pergunta foi, x vezes quanto dá x quadrado? X. A resposta eu coloco aqui. Aqui é menos, então eu copio. E pergunto de novo para o x. X vezes quanto dá 5x? X vezes 5. A resposta vem aqui. E é igual a zero. Olha que bonito. É simples assim. Isso aqui, ó, se eu fizer a distributiva, eu volto naquela equação, ó. X vezes x, x quadrado, e x vezes 5, 5x. Tá? Eu só fatorei. Quando eu fizer a fatoração, eu vou, como se eu estivesse dividindo em duas partes, ó. Eu tenho essa parte e essa parte. E aí eu resolvo isso aqui, ó. X igual a zero. Ou x menos 5 igual a zero. Só que eu não quero saber quanto é x menos 5, eu quero saber quanto é x, não é isso? Então, aqui eu tenho que resolver a equaçãozinha do primeiro grau. Se ele está subtraindo, ele passa para lá somando, ó. Mudei ele do lado da igualdade. E aí, eu obtive dois resultados, que eu posso chamar ele aqui, ó. Vou chamar ele aqui de x1 e x2. Consegui dois resultados. Duas raízes para essa equação em pouquíssimas linhas. Coisas que eu teria que fazer o quê? Toda a equação de Bhaskara. E que é difícil, né? Tem gente que acha difícil, longa. E aí eu posso dizer que o meu conjunto de solução aqui é o quê? É o x igual a 0 e a 5. Esses dois números, se eu colocar aqui nos lugares de x, eu tenho o resultado 0. Tá bom? Espero que vocês, né, estejam compreendendo. Então, aqui nós temos fatoração por evidência. Agora, esse é bem simples. Eu coloquei um aqui um pouquinho mais complexo, que é para que vocês também consigam, né, perceber quando tá um pouco mais complexo. Então, aqui nesse daqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. A mesma coisa, sempre. Primeiro, a gente vai lá, encontra os coeficientes, o A, quanto vale A, quanto vale B e quanto vale C. O meu coeficiente A é sempre o número antes do x quadrado. Que número é esse? 12. Meu coeficiente B é sempre o número antes do x. Que número é esse? 8. Meu coeficiente C é o número sozinho, não tenho, ele não aparece. Então, ele é 0. Acabo de descobrir que o meu Czinho é 0, meu coeficiente de termo independente. Quando isso acontece, eu posso resolver por fatoração, tá? O meu fator comum entre os dois é o x, né? Só que aqui ele é um pouquinho diferente. Deixa eu colocar aqui na linha de cima para aproveitar a luz. Aqui ele é um pouquinho diferente, por quê? Lá eu tinha só um, eu não tinha número. Aqui eu tenho, ó. Eu tenho número. Quando isso aqui acontecer, vocês vão ter que, antes de começar, achar aqui o máximo divisor comum entre os dois números. Para quem não lembra, gente, máximo divisor, você pega os dois números, pega o 12 e pega o 8 e vai fazendo o quê, ó? Eu vou dividir. 12 dá para dividir por quanto? Por 2. Depois, 12 dá para dividir por 3, 12 dá para dividir por 4, por 6 e por 12, certo? Agora, o 8 dá para dividir por 2, dá para dividir por 4 e por 8. E aqui, antes dele, os dois dariam para dividir por 1 também. O que é MDC? Máximo divisor comum. É o MDC aqui. O máximo divisor, você vai olhar nos dois, qual é o maior número que divide os dois. Ó, o 2 é menor, ó, o maior é o 4. Então, meu máximo divisor comum entre esses dois números é o 4. Então, é o 4 que vai ficar aqui em evidência junto com o x. Porque lembra que eu tenho que fazer a perguntinha para voltar na equação? Então, eu vou ter que voltar naquela equação. Para eu voltar nela, eu tenho que ter, né, uma evidência fora. Então, aqui eu tenho
4x, que vai ficar em evidência, abro aqueles parênteses e vou fazendo a perguntinha. 4x vezes quanto que dá 12x quadrado? 4x vezes 3x, porque ó, 4 vezes 3 é 12 e x vezes x é x ao quadrado. Eu volto nele, certo? O sinalzinho de mais está aqui e eu vou perguntar, lembra que aqui eu sempre pergunto para esse coitadinho aqui, 4x vezes quanto dá 8x? 4x vezes 2, porque ó, 4 vezes 2 é 8 e o x, né, eu só acrescento. E isso tudo é igual a zero. Então, essa equação, ela volta na outra, né? Então, vamos lá. Se eu tivesse que fazer distributivo, eu faria isso aqui, ó. 4x vezes 3x, 12x quadrado. 4x vezes 2, 8x. Voltaria lá. Né? Agora, eu faço o quê? Depois que eu fiz essa fatoração, é como se eu dividisse em dois pedaços. Ó, um pedaço, dois pedaços. E faço aquilo lá que eu fiz no outro, ó. 4x é igual a 0 ou 3x mais 2 é igual a 0. E aqui, como ele não ficou logo direto, né? Já o x igual a 0 ou o x igual a algum número, a gente faz o quê? A gente resolve a equaçãozinha, ó, porque eu preciso de um valor de x final. Então, o x ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. E x é igual a 0 dividido por 4, é 0, próprio 0. E aqui eu tenho também essa outra equaçãozinha que é do primeiro grau. Vou achar o valor de x. Tudo que está desse lado eu passo para o lado de lá com operação inversa. Então, era mais, estava somando, vai para lá, subtraindo. E o x aqui, ele estava, né, menos 2, ele está multiplicando, ele passa para lá, dividindo. Aqui, nesse caso, a gente, se tivesse como simplificar, simplificaria. Aqui não dá para simplificar, porque nós temos ele na forma irredutível, não reduz mais essa fração. Tá bom? Então, nós conseguimos um conjunto de solução onde nós temos 2/3 negativo e x, 0. Então, podemos chamar aqui de x1 e aqui de x2. Aparece às vezes assim, ó, x', x duas linhas, tanto faz como vai aparecer. Então, esse caso ele é um pouquinho mais complexo. Se vocês estiverem com dúvida, vai pausando o vídeo e olhando linha por linha, pega o caderno, anota, vai resolvendo, porque matemática é isso, a gente só aprende fazendo, tá bom? Como assim, professora? Simples assim. Pega o caderno, resolve e aprende, tá bom? Eu espero ter contribuído com vocês. Não esqueçam aí de dar um like, né? Ajuda a professora aí no engajamento, se inscreve no canal se não tiver inscrito ainda, pra gente conseguir fazer mais vídeos para vocês, tá? E eu espero que esteja tudo lindo e que cada dia mais a gente possa trazer mais conteúdo para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.